Estarmos na presença do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom quando nós nos planejamos e nos organizamos para estarmos todos juntos num único lugar, com o único pensamento de adorar o nosso Deus. E é claro que eu estou muito feliz porque a minha amiga Denise está aqui conosco. Consegui falar com ela depois de uma semana. Eu consegui falar com ela para convidá-la para ela vir estar conosco durante esses momentos maravilhosos que estamos vivendo aqui. Seja muito bem-vinda, Denise. Eu gostaria que a Albertina viesse aqui e pegasse um livro desse, nosso brinde, nosso carinho todo especial para os nossos amigos que nos visitam. Deus abençoe você, a sua vida, e você possa se fazer presente sempre aqui no nosso meio. Viu? Todo o abraço, todo o carinho dos nossos irmãos para você. No livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 97, se você quiser acompanhar, Salmos 119, o capítulo 119 de Salmos, em sua grande maioria, Davi vem expressando como é maravilhosa a lei do Senhor, como ela é perfeita, como ela é agradável, como ele amava guardar a lei do Senhor. Quando eu li esse versículo, esse capítulo todo de Salmos 119, eu comecei a meditar nele e comecei a observar que Davi, ele amava servir ao Senhor. E nessa noite nós estamos aqui porque nós amamos servir ao nosso Deus. Então é no Salmo 119, versículo 97. Você achou? Diz assim, Davi disse assim para Deus: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos que me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha que maravilha, que bênção, diga amém. Amém. E todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra, glórias a Deus. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca, louvado seja Deus. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Olha que bênção. Aí para nós fecharmos com chave de ouro, no versículo 105 ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Não tem melhor fonte de vida do que a palavra de Deus. Não tem melhor remédio, não tem melhor, como é que eu posso dizer, sentido na vida do que a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor nos revela o caráter de Deus para conosco. E Deus é tão maravilhoso, que Ele é muito assim sábio. Ele é muito organizado, porque sabe que o ser humano precisa ser regido por Ele, ser guiado por Ele. Então nessa noite nós vamos cantar um louvor que tem falando sobre a lei do Senhor. Coloca no salmo. Nosso Deus esteja conosco nessa noite, amém? Amém. Mais uma noite estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Criador. Estamos com esse objetivo de compartilhar as boas novas de salvação, né? Toda noite uma promessa vinda do céu diretamente aos nossos corações, né? E eu tenho a certeza que nós todas as noites estamos saindo daqui preenchidos pelo amor do nosso Deus, né? Amém. Ontem à noite, quem estava aqui, nós estudamos e através das Sagradas Escrituras foi falado sobre a morte, bem lembrado, sobre a morte, né?
Nós falamos aqui sobre a morte, né? E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela nos fala que nós não devemos temer a morte, né? A Bíblia nos fala lá no livro de João que ainda que morra o quê? Viverás, né? E nós, então, podemos compartilhar esse versículo aí e podemos tirar muitos proveitos para a nossa vida, né? Que promessa maravilhosa, vinda unicamente do céu para mim e para a sua vida. E nessa noite nós também iremos falar sobre promessas maravilhosas que Deus deixou para cada um de nós. Mas aí para nos ensinar, né? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Êxodo. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 31. Versículo 18. Amém. Hoje nós iremos falar sobre os 10 mandamentos. E aí nós não iremos falar sobre os 10 todos, né? Os 10 mandamentos hoje. Mas nós iremos dividir os 10 mandamentos em duas partes. Hoje nós iremos falar sobre os 4 primeiros, amanhã nós iremos falar sobre os 6 últimos, e aí na quinta-feira nós iremos falar sobre o dia do Senhor. Na quinta-feira nós iremos falar sobre o dia do Senhor. Então vai ficar bem dividido para não ficar atropeladamente uma coisa em cima da outra. Nós vamos dividir certinho aí para que todos possam compreender bem o que o próprio Deus quer nos dizer durante essas noites. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo quê? Pelo dedo de Deus. Lá no comecinho do Caleb, a primeira mensagem, o primeiro estudo, estava falando sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia, né? O poder que as palavras que tem na Bíblia tem para cada vida de um ser humano. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a única que restaura, que salva, que liberta. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém. Mas a gente viu que as Sagradas Escrituras foram escritas por mãos o quê? Humanas. Por mãos humanas, por homens humanos. Mas não para por aí. A Bíblia fala que foi escrita sim por homens, por seres humanos, mas inspirados por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. E ia ser quem que ia escrever, né? Então foram pessoas guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. Porém, aqui nos 10 mandamentos, nós vemos o quê? Que foi escrita pelo dedo de quem? De Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Fala lá no final do versículo: escritas pelo dedo de Deus. Mas qual é o objetivo? O que revela os 10 mandamentos? Né? Vamos para o livro de João, 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que revela a lei? Né? João, capítulo 3, versículo 4.